Saudações. Eu creio que não poderia deixar passar essa oportunidade. Esse é o nosso primeiro vídeo totalmente dentro do novo padrão audiovisual do canal. E comentar um artigo do Dmitry Orlov, ler e comentar um artigo do Dmitry Orlov, é justo porque, como eu já disse inúmeras vezes, foi através dele que eu me interessei pela geopolítica. É claro que eu fiz na faculdade, eu lembro das discussões, né? Gostava muito, particularmente, do Rio Ortua, da discussão básica de geopolítica, mas era uma coisa meio acadêmica, né? E o gosto, o amor mesmo, dificilmente vem na faculdade. Foi com a leitura de artigos do Dmitry Orlov no site do Viu Mundo, do jornalista Luiz Carlos Azenha, que eu recomendo imensamente, sempre que eu posso, sempre que eu tenho a oportunidade, de falar, gente, leiam o Viu Mundo. Na época ele ainda era funcionário da Globo e o site dele era hospedado, um blog, na verdade, na época, era hospedado na Globo.com. Faz tempo isso. Tinha boas pessoas lá, era um núcleo muito bom. E, via de regra, ele traduzia, pegava traduzido do coletivo Vila Voodoo, artigos de pessoas importantes. Na época ninguém sabia quem era o Pedro Escobar, mas o Azenha sabia. E sabia quem era o Dmitry Orlov. Certo? Então é uma honra para mim, enorme, começar essa nova fase do canal, porque, primeiro, por que uma nova fase? Porque só o conteúdo não estava dando certo, sabe? Eu fui ajudado demais por todos os inscritos do canal, me permitiram comprar um computador. Eu montei um computador, eu tinha um, mas era muito fraquinho. Agora eu tenho um computador bom, tenho um equipamento de som bom, eu tenho um equipamento de imagem boa, que vai melhorar ainda mais quando chegar o que eu comprei da China. Consegui também, claro, eu coloquei meu dinheiro, mas ajudou muito a comprar um celular novo, que também está para chegar. Eu não compro de loja, gente, porque aqui nós temos que economizar cada centavo. A gente compra de onde é mais barato, leva um tempo para chegar. Mas eu tenho um celular novo que vai chegar em algum momento, eu tenho um microfone de lapela que vai chegar em algum momento, tenho essa câmera nova que vai chegar em algum momento, isso aqui tudo. Então, as pessoas me possibilitaram ter um equipamento de qualidade. Então, eu tenho que oferecer alguma coisa de qualidade. Sabe, eu sempre fui cuidadoso no conteúdo. Posso ter falhado, peço perdão quando isso aconteceu, mas eu sempre fui cuidadoso no conteúdo. Mas agora eu sinto que eu também tenho que ser cuidadoso na forma. Certo? Então, umas modificações mínimas podem ajudar a gente a ter um canal visualmente mais simpático. E eu acho que isso é importante. Isso atrai as pessoas, isso deixa elas ouvindo o que a gente tem para falar por mais tempo, nos dizendo coisas mais tempo. Talvez elas entrem no nosso canal no Telegram, que é um fórum de debate, é onde as pessoas que compartilham a nossa visão do mundo estão, e todo mundo debate, todo mundo colabora, sabe, com a discussão. Tem a opção de me seguir no Twitter também, que é normalmente onde eu coloco as coisas por escrito, é lá. Até a gente conseguir montar o nosso canal, já compramos um domínio, já temos onde hospedar, falta só os arranjos técnicos, que vão acontecer em algum momento. Certo? Que vão acontecer. De toda forma, como eu disse, o nosso objetivo nesse vídeo é discutir um artigo seminal publicado no dia 3, de maio de 2023, originalmente no Clube Orlov, mas no caso, no Seeker Latinoamérica, chamado Os Estados Unidos Não São Mais Lucrativos. Muita gente pediu para comentar, porque eu estava numa estação febril para tentar melhorar as coisas no canal. Falei, eu vou deixar essa leitura comentada para ser a primeira dentro do novo leitmotiv. Certo? Então vamos começar. O título: Os Estados Unidos não são mais lucrativos. Dmitry Orlov começa dizendo: sou alérgico a qualquer tipo de jogo e não gosto de jogos de azar. Não porque eu seja ruim nisso, veja bem, mas simplesmente não é a minha praia. Eu sou o que os corretores de todos os tipos mais odeiam: um investidor que compra e mantém. Eu tenho uma espécie de bola de cristal
e olho para ela periodicamente. Defino o curso de acordo e o mantenho por décadas. Olhei para ele um pouco antes do ano 2000 e, com base no que vi, liquidei todos os fundos mútuos e comprei um monte de ouro. Isso me rendeu apenas cerca de 600% de retorno até agora, ou 28% ao ano. Mas isso em relação ao dólar americano, o que não quer dizer muito. O ouro não é um investimento. É apenas um metal que mantém seu valor ao longo do tempo. O dólar americano, por outro lado, não mantém seu valor ao longo do tempo. Nem os Estados Unidos como um todo. Ignorarmos algumas bolhas financeiras. De qualquer forma, em 2016, formei uma imagem suficientemente coesa do futuro em minha mente. Aqui está. Eu coloquei um gráfico. Começa em 1952, a respeito das taxas de juro do Federal Reserve, né? Percentual de taxa de juros percentual, né? Em que ele diz que basicamente ele está colocando o rendimento, né? O rendimento dos fundos de títulos públicos oferecidos pelo Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Ele demonstra que esses juros chegaram a ficar muito altos entre 76 e a década de 80, depois começaram a cair. Ele identificou um padrão de queda e falou, em algum momento, provavelmente a partir de 2018, os juros vão ficar negativos. Certo? É isso que o gráfico dele está mostrando. Eu vou deixar o link do artigo no fim do vídeo, vocês mesmos podem olhar. O gráfico mostra a taxa de juros do Federal Reserve viajando para zero, que ele atingiu em 2008. E depois para regiões inferiores, que ficam abaixo de zero em um ritmo perfeitamente linear de cerca de 1/3% ao ano. De acordo com a minha projeção, reconhecidamente simplista, as taxas de juros do Federal Reserve deste ano devem ficar em torno de 4% negativas, ou seja, o Federal Reserve deveria pagar aos bancos 4% ao ano para tomar empréstimos dele. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, o Fed foi forçado a reverter o curso. Fez isso por 3 razões. Gente, isso é importantíssimo. É coisa que a gente vai discutindo no Twitter. Aqui eu tenho esse canal desde 2008, mas eu comecei a levar ele mais a sério faz 6 meses. No Twitter eu tenho desde 2009, comecei a levar ele mais a sério há 3 anos. Então, no Twitter, há 3 anos, vocês vêm discutindo isso. As 3 razões que o Dmitry Orlov aponta. Primeiro, a inflação mostrou sua cara feia e o Federal Reserve deve mantê-lo sob controle com a única ferramenta de que dispõe, aumentando a taxa de juros. Vamos falar um pouco sobre isso. Por que a inflação mostrou a cara feia nos Estados Unidos? Pela soma de 3 fatores. Pela soma de 3 fatores. Quais fatores esses? Primeiro, a oferta de dólar é maior do que a oferta de mercadoria. Ou seja, o que os Estados Unidos emitem em dinheiro não corresponde ao que os Estados Unidos produzem em bens e serviços. Porque a economia dos Estados Unidos há muito é uma economia fortemente especulativa, que não é baseada na produção, nem na circulação. É baseada na especulação. Certo? É baseada na especulação. Por conta disso, a quantidade de dinheiro em circulação é cada vez maior em relação à quantidade de bens e serviços em circulação. E quando isso acontece, a gente tem inflação. A ideia da inflação é exatamente essa. É o que acontece quando a quantidade de dinheiro é maior do que a quantidade de bens e serviços para comprar. Certo? É isso que acontece. Segundo motivo. O mundo vem se desdolarizando. Essa desdolarização do mundo significa, na prática, que centenas de bilhões, na verdade, trilhões de dólares vão deixando de ser necessários. Na medida em que os países vão realizando comércio nas suas próprias moedas ou em outras moedas. E não estamos falando do euro. Estamos falando do renminbi chinês. Também, cada vez mais, da rúpia indiana, da rúpia indonésia, real brasileiro, rand sul-africano. Certo? Como assim? Os países estão negociando, Brasil e Argentina estabeleceram um protocolo para negociar cada um na sua própria moeda. A ideia do Sur é essa. Não é que eles vão criar uma nova moeda, como a mídia mentirosa falou. Não. É uma moeda contábil. O Brasil vende, recebe peso argentino e guarda. A Argentina vende, recebe real brasileiro e guarda. No fim do ano, você faz o balanço, que ele compra mais, paga a diferença numa outra moeda.
Perfeito? É isso que vai acontecer. Isso diminui a necessidade de dólar. Na verdade, se vocês forem parar para pensar, essa necessidade de dólar é extremamente essencial. Se o Brasil está negociando com a Argentina, o que os Estados Unidos têm a ver com isso? Por que a gente tem que usar a moeda dos Estados Unidos? Se o Brasil está negociando com a China, o que o dólar tem a ver com isso? Se a África do Sul está negociando com o Irã, o que o dólar tem a ver com isso? O que os Estados Unidos têm a ver com isso? Os Estados Unidos impuseram o uso do dólar, baseado na ideia do petrodólar. O dólar era a única moeda que podia ser usada para comprar petróleo, um acordo entre os Estados Unidos e as ditaduras do Oriente Médio. Quem tentou sair desse esquema? Muammar Gaddafi da Líbia, Saddam Hussein do Iraque, e com mais sorte, o presidente da Síria. Foi. Certo? Então, era na base da chantagem. Por que os Estados Unidos têm mais de 800 bases no mundo afora? Para garantir a segurança do mundo? Não, para chantagear o mundo. Para chantagear o mundo. É chantagem. Usa o dólar ou a gente vai levar a democracia para você. Nós e a comunidade internacional, que são os países da OTAN. Perfeito? Agora, sendo derrotado no campo de batalha, que é o que está acontecendo na Ucrânia, sendo derrotado no campo de batalha, o monstro acabou se revelando um tigre de papel. E vários países estão criando coragem e audácia. O Irã foi o primeiro, por necessidade, né? Ele é bloqueado, sancionado desde 1979. Depois, a Rússia também por necessidade, Cuba por necessidade. China, porque percebeu a oportunidade. Indonésia, porque percebeu a oportunidade. Índia, porque percebeu a oportunidade. Gente, a Arábia Saudita, quem diria que era o garantidor do petrodólar, está pulando fora. A Arábia Saudita está vendendo petróleo para o Quênia em shilling queniano. Com isso, trilhões de dólares que eram necessários para fazer o comércio mundial estão voltando para os Estados Unidos, porque não precisa mais deles. Esse dinheiro volta para os Estados Unidos e adivinha o que ele vai fazer lá? Aumentar a oferta de dinheiro e não a oferta de mercadoria. Como consequência disso, o que nós temos? Nós temos inflação. Certa inflação. Então, essa é a segunda causa. Dólares que estão voltando para os Estados Unidos. Que já não são mais úteis fora de lá. Resumindo, a produção é cada vez menor, a emissão de dinheiro cada vez maior. Esse é o terceiro fator. A emissão de dinheiro, quantitative easing. Só para vocês terem uma ideia, uma pálida ideia do que está acontecendo. 80%, 4 em cada 5 dólares em circulação nesse planeta foram emitidos nos últimos 3 anos. Todos os dólares emitidos desde Lincoln até 2019 corresponde a apenas 1/5 dos dólares que existem em circulação no mundo. 2020, 2021, 2022, 2023, os Estados Unidos ligaram a sua impressora de maneira ensandecida e têm emitido dólar como se não houvesse amanhã. Mas amanhã sempre chega. Esse excesso de dólar está voltando. Tem uma música do Geraldo André, fantástico. Ele é conhecido por caminhando e cantando, não. E a música dele é a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. É isso que acontece. É sobre isso que a gente está falando. A volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Todos aqueles dólares emitidos para comprar o mundo, para roubar o mundo, tá voltando. E o preço do dólar despenca. Preço do dólar despencando, valor do dólar caindo, eu mesmo que dizer inflação. Essa é a situação dos Estados Unidos da América hoje. Inflação. Mas o nosso colega Dmitry Orlov apontou 3 razões pelo qual os Estados Unidos, ao invés de juros negativos, estão pagando juros positivos. A segunda,
A dívida federal é o principal produto do Federal Reserve. Se não conseguir vender pelo menos 1 trilhão e 300 bilhões esse ano, o governo dos Estados Unidos está frito. Então tem que torná-la atraente. Por que 1 trilhão e 300 bilhões? É o que ela tem que pagar de juros. Os Estados Unidos tem uma dívida de 31,4 trilhões de dólares. Fora os 30 trilhões de dívida externa. Dívida interna, de 31,4 trilhões de dólares. Para pagar o juro, ele tem que vender mais dívida. Se não conseguir vender essa dívida, quem vai ter que pagar vai ser o governo. E o governo não tem esse dinheiro. Na verdade, o governo está a milímetros no default. Os republicanos até agora ainda não aprovaram a solicitação de aumento do teto da dívida do Biden. Se os republicanos não aprovarem, os Estados Unidos não tem como mais pagar suas dívidas e o país vai dar calote. É default. E aí a economia quebra. Veja, eles aumentaram o juro. Certo? Eu não vou entrar nesse método agora porque eu vou primeiro falar sobre o que Dmitry Orlov está dizendo. Então vamos ao terceiro ponto que ele falou. A ideia de política de taxas de juros negativas, ou NIRP, Negative Interest Rate Policy, ou política de taxas negativas, onde seus credores pagam para você manter o dinheiro deles. Batatas crescem árvores, raposas regurgitam galinhas vivas. É muito confusa para o cérebro da maioria das pessoas, o que é desonesto. Dmitry Orlov continua. De qualquer forma, nada disso está funcionando. E acredito que possa explicar o porquê usando fotos. Aí ele colocou a série de gráficos. Primeira explicação. Para esmagar a inflação, a taxa de fundos do Fed tem que estar acima da taxa de inflação. Se estiver abaixo dela, ainda é possível ganhar dinheiro com a inflação, mantendo-a no lugar e talvez até elevando. Supondo que você empreste 5% e a inflação seja de 10%. Então você pode pedir algum dinheiro emprestado, comprar e estocar algumas commodities, carvão, por exemplo, que pode ser armazenado em uma pilha a céu aberto, esperar por um ano, vendê-los por 10% ou mais, pagar um empréstimo de 5% de juros e embolsar 5% de lucro. No momento, a taxa de juros do Fed é de 4,83%. A inflação está em 4,98%. E um gráfico recente do estatista está mostrando, nesse gráfico, ele está mostrando a variação da taxa de inflação dos Estados Unidos versus a variação da taxa de juros do Fed. E os dois estão se encontrando. Mas o Dmitry Orlov continua. Mas a taxa de inflação oficial é falsa. É baseada em falsos ajustes hedônicos. Foi uma palhaçada criada pelo Obama, na verdade. E antes dele, pelo Bush. Certo? O Obama só... o que ele fez, gente? Qualquer palavra, legalizou. Mas em 1990 foi instituído esses ajustes hedônicos. O número real da inflação, com base na metodologia original do shadowtrax.com de John Williams, é superior a 8%. Na taxa de inflação dos Estados Unidos é muito maior do que a que está sendo mostrado. Combater a inflação de 8% com a taxa de juros de 5% é como tentar jogar sinuca com uma corda. Segundo ponto. Vender a dívida do governo dos Estados Unidos era muito fácil quando todo mundo precisava manter dólares americanos para negociar uns com os outros. A dívida dos Estados Unidos não é mais tão atraente. Para a maior parte do mundo, seu principal parceiro comercial agora é a China. Veja só, em 2000, ele mostra o mapa. Em 2000, os países cujo maior parceiro econômico era a China eram tão poucos que, modéstia à parte, eu sou geógrafo e, assim, com toda a humildade, eu normalmente sou humilde, mas em geografia não, eu sou bom. Certo? Com todo o respeito, eu sou muito bom em geografia. Então, eu consigo, olhando o mapa aqui, dizer quais os países que negociavam mais com a China em 2000. Cuba e Paraguai, na América do Sul. Guiné Equatorial, Camarões, República Democrática do Congo, Sudão, Líbia, Níger, República Centro-Africana, Burkina Faso, Togo, Benin, Libéria, Guiné-Bissau. Na Europa, a Estônia, a Sérvia, a Bósnia e Herzegovina. No Oriente Médio, olha só, no Oriente Médio, em 2000, a China já era o principal parceiro econômico. Oman, Iêmen, Arábia Saudita e Irã. Na Ásia Central, Afeganistão,
Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão, Mongólia, no Extremo Oriente, Vietnã e Laos, no Sudeste Asiático. Então, eram tão poucos países que você pode nomeá-los. Agora, vejam qual é a situação em 2000. Quase todos os países do mundo têm a China como maior parceiro econômico. Os que têm os Estados Unidos como maior parceiro econômico são tão poucos que agora eu consigo nomeá-los. Guiné-Bissau, incrivelmente, inverteu, né? Guiné-Bissau inverteu. Olha que loucura. A Gâmbia, no Oriente Médio, a entidade sionista e o cachorrinho fraudiqueiro, a Jordânia. Nenhum país do restante da Ásia, todas as nações da Ásia têm a China como maior parceiro econômico. Guarda essa informação. Na Europa, você tem um punhado, claro, né? Que tem os Estados Unidos como maior parceiro econômico. A Lituânia, a Finlândia, a Dinamarca, o Reino Unido, a Irlanda, a Islândia, Portugal, França, Bélgica, Suíça, Áustria, Eslovênia e Itália. Na América do Sul, o Suriname, a Colômbia e o Equador. Todos os países da América Central, menos Cuba, evidentemente, todos os países da América do Norte, né? Menos a Groenlândia. Veja, mudou radicalmente. De um mundo baseado em países que negociavam com os Estados Unidos para um mundo de países que negociam com a China. Por que mudou? Porque os Estados Unidos não produzem mais nada. Eles vão negociar o quê? Qual foi a última vez que você comprou um produto americano? Sabe o que você paga para os americanos? Royalties. Toda vez que você vê uma bobagem, igual, como é que é o negócio? Que está para adulto infantilizado? É um nome, gente. Esse cara não quer crescer. Vamos ver. DC Comics e Marvel. Aqueles filmes idiotas, essas bobagens da Netflix, essas músicas cretinas, aí você está pagando royalties. É o que os Estados Unidos ganham de dinheiro no mundo, é vender cultura inútil. Né? Mas, agora, vem outro ponto que o Dmitry Orlov colocou. Metade do comércio da China agora é em renminbis e não em dólares. E esse percentual está aumentando e vai aumentar cada vez mais. Por quê? Porque a China, delicadamente, está sugerindo, está negociando conosco, pague em renminbis. Nós não queremos mais dólar. A China está se desfazendo dos dólares, como o Oriente Médio está se desfazendo dos dólares. Lembra daquela conversa? A China está fazendo cidade fantasma para ninguém morar. Sabe o que ela está fazendo? Para gastar os dólares, para se livrar dos dólares. Por isso que ela está fazendo rede de trem-bala caríssima, centenas de bilhões de dólares. E está fazendo infraestrutura na África como se não houvesse amanhã. Estaria fazendo no Brasil. Se a gente não tivesse passado 7 anos sob o governo de um golpista miserável, né, e do miliciano genocida de inteligência limítrofe. Poderia ser o Brasil. Estaria recebendo trilhões de dólares em investimento da China. Mas não, né? Ou ficou com medo do fantasma do comunismo. Agora nós temos o fantasma da derrota. Mas vou entrar nesse medo. Então, o que a gente vê? Cada vez mais a China, e a fonte é Bloomberg, o governo chinês, cada vez mais a China negocia com renminbi, não com dólar. Como a China representa, no mínimo, 1/5 do comércio mundial, a participação do dólar no comércio mundial vem caindo. Porque a Indonésia também está negociando a própria moeda, com os países do mundo malaio, Filipinas, Malásia, Singapura, Brunei. A Índia está negociando cada vez mais em rúpia com 31 países. O Irã está negociando em reais. E a Arábia Saudita, inacreditavelmente, também está negociando a própria moeda em renminbi ou na moeda dos países parceiros. Gente, vocês não têm a noção do quanto isso muda tudo. Mas continua de Dmitry Orlov. Além do mais, a maioria das pessoas em todo o mundo já percebeu que os Estados Unidos são até uma bolha gigante cheia de pus que está prestes a estourar. E eles não querem ser respingados quando isso acontecer. A desdolarização agora está indo a todo vapor e mudou do modo primeiro lentamente para o modo tudo de uma vez. Terceiro ponto. Parece que o experimento NIRP, ou seja, taxa de juros negativa, já acabou. Mesmo os alemães, que por um tempo foram os grandes otários nessa coisa, aumentaram suas taxas, como o Banco Central alemão
atingindo o fundo do poço em 0,88 negativo. E assim a questão permanece. Por que o retorno geral do investimento na economia dos Estados Unidos, conforme ecoado pela taxa de juros do FED, diminuiu constantemente em cerca de 0,3% ao ano por 4 décadas? Ou seja, por que os Estados Unidos pagavam juros cada vez menores? Acredito que a resposta é que nas últimas 4 décadas os Estados Unidos estiveram no modo de desperdício, passando de uma economia baseada na produção para uma economia baseada em serviços, onde a maioria dos serviços tem a ver com finanças. É o que a gente vem falando há muito tempo. Seguros, imóveis, medicina, direito, educação e outras atividades de valor duvidoso. A indústria foi enviada para outros países e as competências necessárias foram perdidas. Nós falamos isso há quanto tempo, gente? Eu lembro que eu fiquei pregando no deserto por 3 anos, falando isso. Vai dar merda, por isso. Eu pregava no deserto. Mas estou cheio. O prego final na economia baseada em serviços dos Estados Unidos foi cravado pelo primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, quando ele introduziu uma inovação chamada eufemisticamente importação paralela. Já que os Estados Unidos são um Estado desonesto, invadindo o país sob falsos pretextos e sem autorização da ONU, saqueando o tesouro de países ao redor do mundo, congelando seus ativos, impondo sanções econômicas unilaterais e, portanto, ilegais, por que alguém deve seguir as regras dos Estados Unidos? Portanto, é perfeitamente correto contornar as sanções dos Estados Unidos usando terceiros. Além disso, na Rússia não é mais necessário pagar aos Estados Unidos por patente, direito de propriedade intelectual, direito de transmissão, licença de software, uso do nome de marcas e até outras coisas efêmeras relacionadas a serviços. Tudo isso na Rússia agora é gratuito. Traduzindo, se você quiser comprar umas peças da China, montar um celular chamado de iPhone, na Rússia você pode. Mas é geralmente entendido que os Estados Unidos não poderão fornecer todos os serviços para sempre, agora que não estão sendo mais pagos por eles. E, portanto, é importante substituí-los por serviços de fornecedores mais confiáveis. Aqui está um exemplo específico. Tanto a China, Huawei, quanto a Rússia, Tecnojet, estão trabalhando para substituir o protocolo TCP/IP, de 50 anos usado para rotear quase todo o tráfego da internet. Eu fiz um vídeo sobre isso alguns dias atrás. É difícil, né? É difícil, às vezes, acompanhar o raciocínio dos caras, mas dá, cara. Dá. Os russos vêm falando dessa substituição já faz um tempo. Certo? Aí eu publiquei um vídeo, nem sabia desse negócio aqui, dessa matéria do Dmitry Love, desse artigo. Mas é uma coisa tão evidente que eu vou publicar. Certo? Mas isso só mostra que quem assiste à mídia ocidental, quem se informa por eles, não sabe de nada. Não sabe de nada. Esse é o objetivo desse canal. Ontem eu fiquei chateado. Fiquei muito chateado, porque, não sei se vocês acompanham, claro que não, é uma treta envolvendo um tal de Raluca e um outro cara lá. Raluca é um jovem que, confuso, né? Na cidade acontece. E ele chegou à conclusão que deveria se identificar como homem. Até a mulher resolveu se identificar como homem. E aí parece que ele fez umas coisas mais escrotas. Mas, gente, pelo amor de Deus, um jovem confuso, que agora é homem, está fazendo o que jovens brancos de classe média confusos fazem, ser escrotos. E aí, para todo você leu, eu fui ver os canais que falam sobre isso. Cara, são centenas de milhares de inscritos. Meu Deus. Eu já produzi 1.400 vídeos. 1.400 vídeos. Estava com 2.255 inscritos. Meu Deus. Eu trabalho tanto, me esforço tanto, eu bato tão duro, eu pesquiso, eu passo madrugada. E aí que eu percebi, cara, tá, meu conteúdo, eu vou melhorar sempre, mas ele não é ruim. O problema é a forma. Então vamos melhorar a forma. Incrivelmente, eu devo botar o Raluca essa noção de que eu tenho que melhorar a forma. Né? Mas a forma é a única coisa que o Ocidente tem para vender, que os Estados Unidos têm para vender. Eles não têm mais conteúdo, eles estão vendendo conteúdo para a China, os idiotas. Será que eles acham, um segundo que esteja, que a China vai permitir que as milhares de fábricas americanas instaladas na China voltem? Nunca mais eles vão ver essa história. Nunca mais. Essa agora são chinesas. Igual a Rússia fez. Igual você fez. Correto? Então essa que é a questão.
Essa que é a questão. O mundo agora é assim. Perfeito? O mundo agora é assim. Bom, vamos continuar aqui. O TCP, em particular, precisa de uma atualização porque tem graves problemas de latência quando precisa compensar canais de transmissão com perdas. Eu falei sobre isso. Tem um vídeo meu que fala sobre isso. Vou até dar um jeito de colocar ele. Depois do artigo do Dmitry Orlov que eu estou comentando, vou colocar esse vídeo. Falei sobre isso. Vamos lá. Agora, se um país tem um déficit comercial que se aproxima de 1 trilhão por ano e não pode ser pago pela grande parte de suas exportações baseadas em serviços, e, portanto, efêmeras, como isso acontece? Aí ele pôs um leão lambendo. Né? Se os Estados Unidos ainda estiverem falindo lentamente, em vez de tudo de uma vez, o retorno geral sobre o investimento, com base no meu gráfico, tem em torno de 4% negativo ao ano. Por causa disso, peraí, deixa eu. As pessoas estão conversando comigo, gente. Eu amo as pessoas conversando comigo, mas não agora, né? Por causa disso, o que a taxa de fundos do Fed realmente ajusta é quem vai à falência primeiro. Tem muita atenção nessas palavras. Se for maior, as empresas americanas irão à falência primeiro. Defina mais baixo. E o governo será incapaz de financiar seu crescente déficit orçamentário e será forçado a entrar em default. Está muito prestes a acontecer. Muito próximo de acontecer. E não importa onde seja definido, não haverá muita inflação, porque o dólar americano não está mais. Quer dizer, ainda haverá muita inflação, perdão, porque o dólar americano não está mais em demanda em todo o mundo. Eu disse isso em 2016 e direi novamente. Isso não é um problema para os banqueiros resolverem. Isso é uma situação difícil. Eles vão atrasar o horário e fazer pronunciamentos carregados com palavras-chave destinadas a agradar os algoritmos de negociação de alta frequência encarregados de levitar artificialmente o livre mercado, entre aspas, com injeções criteriosas, cronometradas de dinheiro grátis. Mas, no final, tudo o que eles podem fazer é agir com coragem, esperar pela distração e, então, correr, fugir para as saídas. E é o seu trabalho chegar às saídas antes de traduzido. Os Estados Unidos vão quebrar. Como a gente disse, eu venho falando em outubro, até outubro. Pode ser antes, pode ser qualquer coisa depois. Mas eu marco outubro. Os Estados Unidos vão quebrar. O dólar vai ser pulverizado. E eu acho isso ótimo. Você pega um filho de uma. O Roberto Campos Neto. Está destruindo a economia desse país, o bolsonarista Roberto Campos Neto, destruindo a economia desse país para dar dinheiro para banqueiro e financista. Esses banqueiros, esses financistas, esses bilionários, esses latifundiários, essa gente inútil, parasita, está escondendo dinheiro em paraísos fiscais do mundo inteiro, em banco do mundo inteiro. O escândalo Banestado, quando o Marreco de Maringá se mostrou pela primeira vez um desonesto, bandido, porque ele não condenou ninguém, ele tinha todas as provas do mundo, mas pelo jeito nenhuma convicção. O escândalo Banestado, eu lembro muito bem disso. Foi mais um que foi privataria. Gente, Fernando Henrique Cardoso, em qualquer outro país do mundo. Vamos ver, tendo contra a pena capital, que seria o exigível nesse caso, ele devia estar preso. E o nome dele, toda vez que fosse falado, alguém devia estar. Mas, reparem, o Marreco de Maringá liberou todo mundo. Mas mostrou-se que os bilionários, latifundiários, especuladores, tiraram 100 bilhões de reais desse país e mandaram para o exterior, enquanto a CC5. Esses bandidos, esses parasitas, continuam fazendo a mesma coisa. E buscando o Panama Papers, que mostrou exatamente a mesma coisa. Inclusive, donos de poderosos emissores de televisão tinham dinheiro escondido no Panama Papers. E isso, o Panamá é só um dos dezenas de paraísos fiscais do mundo. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Esses bandidos, essa elite, está escondendo dinheiro demais mundo fora em dólar. Quando, não se o dólar quebrar, toda a fortuna desses traidores, ladrões, vai ser reduzida a pó. É a chance de reinventar esse país. Porque os bilionários se tornarão miseráveis. Ah, mas vocês vão perder tudo que eles deixaram lá fora. Se tiver em dólar. Mas ainda continua com dinheiro aqui, sim, com necessidade de financiamento. Dinheiro daqui não dá. É a chance para esse país. É a chance que esse país precisa. Para
se livrar dessa raça. O Lula só tem que aguentar. O Lula só tem que aguentar. Se ele aguentar, e ele resistir, dá para fazer algumas coisas nesse país. Dá para se livrar dessa malta. Fernando Pessoa, porque eu sou fã, tem biografia, tem fotobiografia, tem todas as obras, o livro físico, o baixado. Adoro Fernando Pessoa. Fernando Pessoa tinha um conceito chamado Quinto Império. Portugal ressuscitaria, uma espécie de volta de Dom Sebastião no Quinto Império. Quinto Império é o império da língua, do idioma, da cultura. Tem um punhado de brasileiro que é metido a falar, eu sou filho de italiano, meus ancestrais da Alemanha. Cara, Portugal fez esse país. Quem cagou nele fomos nós. A Lei de Terras, de 1850, que tornou esse país uma porcaria, não foi obra de português, foi nossa. Já a Lei de Proteção às madeiras, madeira de lei, é portuguesa. Muita coisa de boa tem origem portuguesa. Muita coisa de ruim tem origem brasileira. É fácil culpar os portugueses. É fácil, né? Para não ter que apontar o dedo para a nossa elite. 2/3 das pessoas escravizadas que vieram para o Brasil foram trazidas nos 67 anos depois da nossa independência. 1/3 nos 300 anos anteriores. O mal desse país é brasileiro. A elite brasileira, não o povo. O povo é bom. É a elite. E não os portugueses que é responsável por esse país ser uma desgraça. É a nossa elite. E a chance de liquidá-la é agora. Quando o dólar quebrar. Não se, eu não estou falando se. É quando. E vai ser cada vez mais próximo. Assim. Então é isso. O artigo de Dmitry Orlov toca em pontos que ele vem falando há muito tempo. E por isso que eu venho falando há muito tempo. Eu venho falando desde que? Fim de 2019. Por quê? Porque eu lia ele, que vem falando desde 2016. Ele fala, Michael Woodson fala, o David Goodman fala, Sergei Glaziev fala, muita gente fala. Só que não tinha ninguém ouvindo. Falava-se no deserto. Eu me senti muitas vezes pregando no deserto. Certeza que eu... Orlov, que fala isso antes de mim, também deve ter sentido pregando no deserto por muito tempo. Mas agora é chegado o tempo do ajuste. E Deus tem misericórdia da gente. Correto? E é isso. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo. E eu espero que daqui para frente os nossos vídeos tenham um padrão de qualidade cada vez melhor. Porque é o que vocês que me ouvem, que me veem, merecem. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.